Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, Mundo e Amigos. E olha, hoje nós vamos aqui bastante coisa, porque são dois amigos de longa data e nós vamos fazer o programa bem descontraído. Eles vão falar de suas profissões, vão falar e depois da Unimed, para a gente saber desse grupo que surgiu há muito tempo, há mais de 40 anos, sim, que vai ser aniversário agora, que o Valério vai falar tudo isso, e aí surgiu o Unimed, certo? Bom, Valério, bem-vindo. O Valério é amigo meu desde a época do Rotary. Exatamente. Bom, quero agradecer o convite, Douglas. A gente aqui é telespectador assíduo do seu programa. Quantos amigos, né, em entrevistas realmente descontraídas e bastante informativos. E hoje a gente tem o privilégio, né, de ter recebido o seu convite e, evidentemente, aceito esse convite. E é um grande prazer. E aqui eu estou com um homem que um dia o Cláudio Levada falou assim: mostra o seu dedo. Doutor Aniquino. Por que o Cláudio Levada falou isso? Faz tempo, né? Faz bastante tempo. O Levada, ele falou isso porque eu vim falar sobre próstata no programa, né? Sim. E como eu sou urologista, ele queria saber o tamanho do meu dedo. E o Cláudio era... E foi seu professor, né? Professor no direito. O Aniquino, além de urologista, também fez direito. E bacana é que o Cláudio foi... E o Cláudio, quando falou assim, vamos trazer o Aniquino, e a primeira coisa que eu vou fazer é para ele mostrar o dedo. Então, ó, Valério, me diga aí, você sempre teve enturmado nesses grupos que é da sociedade? Porque é o seguinte, deixa eu até explicar por que isso existe. E o Aniquino estudou isso, hein? Que é o seguinte, ó, o Estado, né, o Estado Brasil, vamos dizer assim para as pessoas entenderem, o Estado, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Exatamente. A lei determina, dessa maneira, desse jeito, desse. Ele não pode, por exemplo, o presidente fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer aquilo que a lei manda. E nós, particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Ela não proibindo, usamos a cabeça e podemos criar o que nós quisermos, desde que não contrarie a lei. Exatamente. E o Valério sempre teve misturado com isso. Exatamente. Certo? Conta Sim. aí, o que você fez? Você fez medicina e você fez o quê? Gineco, né? Eu sou formado aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí, né, na turma de 1977. A minha turma, portanto, nós iremos completar 50 anos de formado agora em 2027. E a minha especialização, a minha residência foi de ginecologia e obstetrícia em Campinas. E eu me dediquei muito tempo, né, ainda me dedico, mas com menos intensidade, à prática da ginecologia, da obstetrícia e principalmente da mastologia, né? No campo da mastologia, acompanhando toda a evolução da medicina. O que é a mastologia? A mastologia é a doença das mamas. Né? Até nós estamos no outubro, agora outubro rosa, sim, em que nós sempre despertamos a consciência das mulheres para que procurem os seus médicos, façam as mamografias, né? No sentido de que a gente possa fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas nesse particular, quando eu comecei a fazer as cirurgias, eram cirurgias muito grandes, sim, as chamadas mastectomias radicais. Você né? tirava a mama, né? Tirava a mama, tirava o músculo peitoral maior, às vezes tirava até o músculo peitoral menor, fazia o esvaziamento ganglionar aqui nas axilas. Isso muitas vezes provocava um edema do braço, que a gente chama de linfedema. E depois essas cirurgias evoluíram. A medicina evolui, não apenas em termos de medicamentos, mas também de procedimentos menos invasivos. E nós tivemos a oportunidade ali pelo ano 2000 fazer um estágio lá no Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, na Itália, onde o professor Veronese trazia naquela ocasião a sistematização de cirurgias menores, as chamadas cirurgias conservadoras, né? O que traz um benefício extremamente grande para as pacientes. Que bacana, hein? E hoje continua esse mesmo método ou não? Hoje ela vem evoluindo cada vez mais, de tal sorte que hoje, eventualmente, você não precisa, você pesquisa o chamado linfonodo sentinela para ver se há comprometimento axilar e muitas vezes ele sendo negativo, você não precisa entrar na região da axila. Interessante, hein?
como a medicina evolui, isso é maravilhoso. Né? Exatamente. Né? E vem evoluindo, né? Daqui a pouco, hoje, nós teremos a inteligência artificial, né? Então, meu Deus. Eventualmente com muita acurácia, ouvindo a história dos pacientes e fazendo diagnósticos e propondo tratamentos, o que eventualmente vai possibilitar o médico, eventualmente, não exercer tanto a função diagnóstica, mas sim a função humanitária, a função de acolhimento. Muita coisa virá por aí, né? O sistema bancário hoje já se utiliza fortemente da inteligência artificial. Na medicina, por questões próprias, ela evolui mais rápido, mas ela vai chegar, essa inteligência artificial, e sem dúvida vai mudar todo esse relacionamento da medicina e médico-paciente. Aniquilo, você já pensou a hora que você não tiver mais que fazer o toque? Vem a inteligência, você entrou no consultório, você fala, inteligência, toca ele aí. Eu acho que não vai chegar a isso. Acho pelo que seguinte, não vai, né? Na urologia a gente tem o seguinte, quando você faz os exames, você pode partir para um ultrassom, tomografia, você vai fazer o PSA, que é um exame de sangue que define se você tem uma tendência a ter o câncer de próstata, e ele, mesmo você somando tudo, você teria tipo 80, 85% de garantia que você não tem tumor. Sim. Se você fizer só o toque, você vai ter mais ou menos a mesma coisa. Mas quando você une os dois métodos, você vai para 98% de garantia de que não tem nada. Sim. Agora, em relação a... E por que mata ainda muito? Porque falta, tem pessoas que não têm preconceito, evitam de fazer exame ou não se importa, e a hora que vê, a coisa já está bem grande, avançada. Né? Avançado. Mas, aproveitando que o Valério falou da ginecologia, a urologia hoje ela é estupendamente, absurdamente evoluída em relação a tudo em termos de técnica, porque você vê, antigamente, quando eu cheguei em Jundiaí, o Pagota, meu primo, a gente operava cálculos renais assim, às vezes tinha que operar uma paciente 3 vezes no ano, porque formavam 3 cálculos diferentes. E hoje, 99% você faz a cirurgia vídeo por vídeo, endo-ureteral, e quer dizer, você nem usa, não se corta mais o paciente para quebrar cálculo hoje. E em relação à próstata, então, a gente usa o robô. O robô hoje é a cirurgia que já deve estar no rol aí, mas é uma cirurgia minimamente invasiva e que resolve com grande eficiência o caso do tumor de próstata, né? Que interessante. Então, quer dizer, nós estamos... É a cirurgia mais feita hoje em relação às cirurgias robóticas, a urologia está em primeiro lugar. Do Valério também. A ginecologia também está fazendo muito essas videolaparoscopia exploradora, tudo com robô. Que interessante. E olha que mais uma das coisas que vocês falaram aí, que ainda o que causa mais dano é o preconceito, o receio de ir atrás, ou o receio, a mulher não se toca às vezes porque ela tem medo que encontre alguma coisa, como se o encontrar fosse a fatalidade. Muito pelo contrário, o encontrar é que leva a tratamento, não é isso? O diagnóstico precoce, ele faz com que os tratamentos sejam menos invasivos, né? E você eventualmente pode se falar realmente em cura, porque você diagnosticou precocemente. Isso é fundamental. Mas as mulheres, elas são mais preocupadas, na minha avaliação, não sei se o doutor Aniquino concorda, mas são mais preocupadas com os exames preventivos em relação aos homens. Os homens parecem que são mais descuidados, talvez por preconceito, algo que valha, mas as mulheres, elas seguem... As esposas, elas obrigam muito mais os homens a fazerem, eventualmente, eventualmente. Elas próprias, eu acho que se cuidam mais da questão da saúde, procurando os serviços médicos com mais regularidade, mais assiduidade, e eventualmente elas que provocam os homens que façam o mesmo. Sim. Mas elas se cuidam mais. Mas é interessante, eu ouvi já falar isso, que as mulheres elas vão muito mais rápido ao encontro da necessidade do que os homens. Os homens ficam aguardando, e algumas vezes já está
né? Metástase lá na frente já e ele não foi atrás. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho. Depois foi do Rotary. Né? Você chegou a governador, né? Sim, no campo da medicina, inicialmente, né, eu sempre tive ligação com os grupos associativistas, exemplo da Associação Paulista de Medicina, aqui em Jundiaí. Em relação ao CREMESP, o Conselho Regional de Medicina, eu fui superintendente aqui da delegacia de Jundiaí, do CREMESP, por vários anos. E essa questão do Rotary, que você também foi rotariano. Sim. O Rotary é um clube de serviços que faz projetos, faz um bem danado para as comunidades. E eu ingressei no Rotary Clube de Jundiaí, né? Sim. Que é o clube mais tradicional da cidade, fundado em 1941. E ingressei no clube do Rotary Clube de Jundiaí. E depois cheguei a governador de distrito, sim. Que legal. Né? O nosso distrito aqui, que Jundiaí faz parte, é o 4590, né? Um distrito que ele congrega cerca de 43 cidades. Existem 74 clubes nesse distrito. E você, enquanto governador, tem a oportunidade de visitar e verificar a performance de todos esses clubes. E incentivar para que funcione melhor. Verifica, né? A regularidade. É uma jornada muito interessante. E o Rotary é uma instituição mundial, né? Fantástica. Excelente. Que legal. Você fez parte também, Niquilo? Do Rotary, meus pais fizeram parte em Capivari, que é a minha terra, minha cidade natal, né? Mas eu cheguei aqui em Jundiaí em 85 e conheci o Valério porque eu fui dar plantão no São Vicente e a gente dava plantão junto na terça-feira à noite. Verdade. E engraçado que eu vim a convite do Pagoto, que é meu primo, ele falou, você terminou a residência de urologia, venha para Jundiaí. Eu cheguei, falou, você vai trabalhar no São Vicente. Eu fui para o São Vicente, todo feliz, não tinha um médico, tinha eu de médico lá no São Vicente. Falei, mas estranho, Pagoto, você me falou, não, mas fique tranquilo, já vai resolver. Resolveu. Toda a faculdade foi mandada para Franco da Rocha, na época, o hospital fechou. Sim. Eu até falei, eu vou embora de Jundiaí, o que eu vou ficar fazendo aqui? Ele falou, não, você fica, que vai reabrir o hospital, quando tiver condições você me traz de volta. Isso levou uns 3, 4 anos, eu fiquei lá no hospital, na época o Benassi reativou o hospital com, eu não me lembro o nome do Bellini era o secretário de saúde. Hamilton Bellini, e depois foi retomando e daí a gente, mas quando a gente começou a dar plantão, o Valério e outros amigos ficamos juntos. Depois uma coisa engraçada que eu nadava, eu era um peixe, não estou brincando, eu nadava mais ou menos, mas eu falei para o Valério, vamos junto nadar e tal, e o Valério foi lá, comprou tudo, fomos nadar. E eu falei, quer saber, eu não vou mais nadar não, eu vou embora. E saí, e depois de 3 anos o Valério continuou nadando lá Foi muito engraçado, ele é um peixe, assim. Foi surpreendente, porque ele me incentivou a que entrasse na escola de natação. Ele desapareceu. Na primeira semana eu falei, acho que ficou doente. Na segunda, acho que não recuperou isso ainda. Mas o fato concreto é que ele não apareceu mais nas aulas. Né? Terceira semana você permaneci, não teve jeito. Interessante. E aí, vamos falar um pouquinho da Unimed, que é muito interessante, porque a Unimed começou o Piquititica, virou um gigante, né? Fala um pouco da Unimed. Bom, falando em Unimed, nós temos o que são as cooperativas médicas, né? E esse movimento cooperativista no Brasil é muito forte. Cresceu muito. Cresceu demais, né? Por exemplo, nós temos em números aqui de 2024, nós temos cerca de 23 milhões, né, de cooperados, 4.300 cooperativas, né? Existe a responsabilidade de 550 mil empregos diretos e uma movimentação de aproximadamente 700 bilhões de reais. Isso no exercício de 2024. Então, o sistema cooperativista no Brasil é um gigante. No mundo também. Iniciou-se lá em 1844, aqueles pioneiros, tecelões, na Inglaterra, mas o movimento cooperativista avançou bastante. Né? Agora, em Jundiaí, por exemplo, se falarmos da Unimed de Jundiaí, junto com vários pioneiros aqui, né? O Aniquino é um deles, e vários outros que eu não vou mencioná-los para não cometer a injustiça de eventualmente esquecer alguns deles, mas nós começamos e fundamos
fizemos parte, entre outros, né, Sim. pioneiros, em 1986. Tanto é que a fundação, o aniversário é 6 de agosto de 1986, e nós faremos, portanto, a Unimed Jundiaí completará 40 anos de existência agora o ano que vem. Caramba. Agora o ano que vem. E o que tem a ver com isso? Bom, o que o Douglas... Olha a surpresa, hein? O que o Dr. Douglas, né, tem a ver com isso é o seguinte, nós iniciamos lá no Hospital Santa Elisa. A Unimed nasceu, vamos falar assim... Sim, dentro lá de uma salinha. De uma salinha no Hospital Santa Elisa. E houve Dr. Luiz Antônio de Souza Campos, que foi o nosso primeiro presidente, né? Talvez o mentor, o grande incentivador, o patrocinador foi ele do que movimento trouxe a ideia da Unimed aqui em Jundiaí. E numa das reuniões ele já falou, vamos então ganhar um pouquinho de tempo, né? Sim. Vamos oficializar a fundação dessa Unimed, né? Como qualquer cooperativa, você precisa de 20 cooperados para que o movimento, para aquela cooperativa comece criasse a funcionar. E o Douglas estava reunido lá também, porque ele eu ia junto com a minha mulher, que o Dr. Luiz Antônio a convidou para ir junto. Para que junto com o Haru, junto com o Dr. Bebeto, Bebeto, né? E vários outros, né? Os pioneiros. Isso. E também o doutor, como que você falou o nome dele? Keitiro. E o doutor Keitiro. E nesse dia, ele falou assim, ora, precisamos fazer uma ata, porque nós estávamos ali uns 4, 5. Aí o Bebeto, que é o filho do doutor Zé Carlos, como que chamava o Bebeto? Luiz Alberto. Luiz Alberto, né? O apelido dele era Bebeto, porque todo mundo conhecia ele como Bebeto. E aí ele foi buscar um livro de ata, tinha algumas coisas escritas, ele arrancou umas 3 folhas assim, e eu fiz a ata. Não foi da fundação, porque precisavam uns 20, mas do movimento começando coisa. Que eu gostaria muito que essa ata fosse encontrada, porque, nossa, seria... Porque é histórico, né? Histórico. Vamos fazer diligências para que essa ata apareça em algum lugar. Né? E aí, depois, os dois aqui, amigos, eles foram lá buscar tudo que tinha lá nessa salinha, que era o quê? No seu Santana, não foi? Exato. Tudo que tinha na Unimed, era uma máquina de escrever e um banco de Kombi, usado, evidentemente, porque se algum cliente aparecesse, algum candidato a beneficiário comprar o plano da Unimed, poderia sentar ali. Ser recepcionado. Esse foi o começo da Unimed. É verdade. Que loucura. Hoje está como? Fala a grandiosidade que isso criou o corpo. Antes do Valério falar isso, eu queria colocar que quando a gente começou a montar a Unimed aqui, ninguém acreditava. Achavam que porque aqui é considerado o berço da medicina de grupo. Aqui em Jundiaí é considerado o berço. Então, para a gente, dava uma risada. Falava que não vai prosperar. Você vê como é engraçado. Porque o grupo, os grupos que dominam a cidade iriam muito fortes. Muito fortes. Sim. Bem, voltando então, vamos num passado recente aí, de 23 para cá, quer dizer, quando nós iniciamos essa gestão, e eu vou pedir depois que o Dr. Aniquino, como diretor comercial, né, de 23 para cá, março de 23, né, até hoje, a presente data, nós avançamos muito em número de usuários. E ele, como diretor comercial, tem a satisfação e orgulho de falar a esse respeito. Mas a Unimed, então, é uma cooperativa médica, né? Nós temos no Brasil 7 ramos do cooperativismo. Né? O que o médico ali ele faz parte, o que ele é? Explica o que é essa cooperativa, porque tem muita gente que não sabe. Para explicar como é e o que os médicos fazem parte. As cooperativas são empresas de pessoas. Né? Então, são empresas práticas e elas são bastante importantes naqueles locais onde você possa dar um up, né? Possa dar uma colaboração muito forte na questão social, cultural e principalmente econômica, né? Porque ela fomenta, né, a economia local. As cooperativas têm essa propriedade, né? E o médico, ele torna-se cooperado. O profissional de medicina, né, na saúde nós temos cooperativas de odontologia e cooperativas de medicina. E no caso do médico, ele torna-se cooperado ou cooperada. Cotista. Cotista, ele fica associado, ele fica sócio. Portanto, aqui em Jundiaí nós temos aproximadamente 475 médicos e médicas cooperados.
Quantos? Né? 470. Tá. Eles integraram o capital social da cooperativa, portanto são associados da empresa, da cooperativa Unimed. Se de repente, como já aconteceu em outros lugares, né? Aqui não, porque é uma administração super profissional. Mas aconteceu já de quebrarem. Sim. Os médicos respondem, né? Sim, aí no caso você tem que fazer um aporte, né? Os cooperados são chamados a fazerem um aporte. Sim. Para eventualmente sustentarem eventuais prejuízos que a cooperativa acabou tendo. Isso faz parte da lei das cooperativas. Sim. Né? Mas eu queria acrescentar também, a título de informação, que nós iniciamos então em 86, né? Éramos apenas uma cooperativa de trabalho médico. Sim. Né? Com pouquíssimos médicos. Seguindo a lei das cooperativas. Sim. Quando chegou em 1998, houve a lei dos planos de saúde. Sim. Aí nós nos tornamos também, além de uma cooperativa, uma empresa, uma prestadora de serviço, uma operadora de serviço de saúde. Entendi. Então nós adquirimos uma dupla personalidade e, consequentemente, mais responsabilidade. Sim. Se antes, enquanto apenas cooperativa médica, tínhamos que cuidar de trabalho, de renda para o cooperado, sim, agora começamos a responder para o Código do Consumidor, e tivemos outros vários compromissos a responder, né? E no ano de 2000, a situação precisando ainda de uma gestão ainda mais adequada, quando surge a Agência Nacional de Saúde. Sim. E aí que foi o órgão regulador, né? Hoje nós temos aproximadamente 660 cooperativas médicas, e quando surge a agência, a partir do ano 2000, houve o fechamento de cerca de 1.800 cooperativas médicas que não se enquadravam na nova sistemática. Estavam desenquadradas em relação a exigências e o padrão das cooperativas. Isso só para falar o seguinte: a Unimed Jundiaí, ela passou por todas essas etapas. Sim. Né? Depois também entra no período de verticalização, que a gente pode comentar exatamente o que significa verticalização. Sim. Mas o que eu quero ressaltar é que nós, principalmente nesse período de março de 2023 até a presente data, né, 23 de outubro agora de 2025, crescemos bastante. Então éramos uma cooperativa de tamanho médio, né, que significa até 100 mil beneficiários, ou usuários, ou clientes, e hoje ultrapassamos esse nível e somos uma cooperativa considerada de porte grande. Isso. Quantos mais ou menos tem hoje? Então, vamos lá, Niquino, agora comercial. Comercial. Então, assim que a gente montou a chapa e tudo mais, eu coloquei para o Valério que eu tinha interesse em seguir na parte do comercial. Sim. Porque eu já vinha um ano antes acompanhando, eu fazia parte do conselho administrativo da antiga gestão e eu acompanhava o comercial e gostei, falei, não, eu quero fazer o comercial. Assim que começou a nova gestão, eu já sabia mais ou menos que teria que trocar, e aí conversando com o Valério, nós... Você sabia onde era mais forte, exatamente, onde estava mais aí fraco. nós fizemos uma mudança radical em relação ao que a Unimed precisa. Eu falei, olha, eu não vou ficar focado em cuidar de clínicas A, B ou C, eu quero focar nas vendas e é isso que eu vou me dedicar. E numa dessa, a gente começou, eu troquei metade praticamente da equipe e trouxe gente competente para isso. E nós começamos com 89.037 vidas. E a gente tinha... Para você vender, você precisa ter uma equipe boa, mas você não faz nada sozinho. Você depende de corretores que te ajudam a vender, que são, vamos dizer, uma ajuda extremamente importante. Você precisa de administradores. E nós, para você ter uma ideia, nós tínhamos um corretor somente que ajudava a gente nas vendas. Era mais o canal interno, com 3 ou 4 corretores que tentavam vender. E eu fiz uma mudança radical com o apoio do Valério. Você profissionalizou? Nós hoje temos mais ou menos, acho que uns 60 corretores trabalhando 70? Junto com 60, 60, trabalhando com a gente. E nós, assim, desandamos a vender assim com propriedade, com firmeza, e nós chegamos a 114 mil vidas. Nossa.
em questão de 30 meses, a gente aumentou em 29% as vendas da Unimed Jundiaí e conseguimos resgatar empresas deficitárias, fazendo reajustes e tudo mais, e a gente chegou a 50% de aumento do nosso faturamento. Então isso permitiu que a diretoria pudesse usar esses recursos que o Dr. Valério deve falar depois, em relação aos nossos objetivos, que nós ficamos uma Unimed de grande porte e que precisava expandir. E aí foi uma decisão firme que a gente tomou e o Valério deve ficar feliz em contar. Viu? E ao mesmo tempo, deixa eu só complementar mais uma coisa, e ao mesmo tempo para fazer frente aos novos objetivos, porque quanto mais se aumenta, mas também aumenta a necessidade de aporte. Sim, exatamente. Não é isso? Por isso que, e aí você vai ter mais necessidade, é um trabalho, na verdade hoje vocês não clinicam mais, né? Não tem tempo para isso. Menos tempo. Menos tempo. Aliás, de vez em quando, acho que nem para dormir, né? Porque é uma correria. Eu fui visitá-los lá e o pau comendo. É isso aí. Eu acho que o controle da Unimed, ele tem que ser quase que full time, porque você não dá para você brincar, porque você representa 460, 470 médicos que estão dependendo do que você está fazendo lá. E a responsabilidade é grande e eu acho que a gente está realmente bem focado. Porque, olha, as frentes, você precisa pagar direito aos médicos, certo? Para que ele continue, senão ele vai embora. Você precisa ter renda suficiente para crescer tecnicamente, porque você precisa prestar um serviço, né? Além dos grupos médicos, você precisa prestar um serviço bom. Então, o resumo, abre um monte, o crescer abre um monte de responsabilidade. É verdade. Né? E aí conta. Bom, então eu estava aí mais ou menos no ano de 2000, né? A partir de 2000, então, iniciou-se um processo de verticalização. E o que se chama verticalização? Verticalização significa você constituir recursos próprios, quer seja em hospitais, laboratórios, né? Serviços de imagem, farmácias, eventualmente. E a Unimed de Jundiaí também, acompanhando todas essas fases, e em função do crescimento da carteira, entendeu que havia necessidade também de ingressar nesse momento de verticalização. Isso se deve também aos custos, os custos são crescentes, né? Sim. Os insumos médicos, muitas vezes, eles crescem mais que a própria inflação. Nós temos uma inflação médica que supera essa inflação do controle aí do cotidiano, e também para que você tenha qualidade, né? Você tenha um melhor gerenciamento. Então, isso fez com que nós também partíssemos por uma construção, né, de um hospital. E quando nós chegamos em 2012 aproximadamente, eu também tive a oportunidade de assumir uma presidência e nós recebemos da diretoria anterior já uma construção, pelo menos uma estrutura metálica lá na Rua Anchieta, né? Sim. E havia tido a aquisição do imóvel do lado, que era uma clínica de ortopedia, também que foi adquirida junto a um cooperado. Então, nós tivemos a oportunidade depois de fazer o Hospital Anchieta, né? Concluir o Hospital Anchieta, ele foi concluído em 2015. É um hospital de menor porte, mas que foi de extrema valia, né? Ele é muito elogiado, o atendimento, hoje nós já somos ONA 2, estamos partindo para ONA 3, quer dizer, é um hospital qualificado. E por ocasião da pandemia, ele foi extremamente útil, principalmente nós conseguimos cuidar daqueles casos de maior gravidade que demandaram a UTI. Então, a verticalização no hospital foi fundamental. E quem conhece o Hospital da Unimed, ali na Rua Anchieta, isso. é um baita hospital. Exatamente. E a partir daí outros serviços verticalizados também, né? Atendimentos à medicina da família, né? Grupos de controle de crônicos, né? Os próprios pronto-atendimentos também, né? Sim. Nós temos os nossos pronto-atendimentos que também... Onde são os pronto-atendimentos? Nós temos 2 pronto-atendimentos, o adulto, lá na Avenida Jundiaí, e nós temos aqui um pronto-socorro infantil, aqui próximo do fórum ali, seguindo o casarão. Sim, né? sim. Ali é o pronto-socorro infantil.
E nós continuamos com a nossa rede credenciada, né? Sim. Nós temos uma ligação muito forte desde o início, como falamos aqui, a Unimed Jundiaí começou no Hospital Santa Elisa, e continuamos. Por exemplo, os casos nossos de obstetrícia, né? E de necessidades de UTI neonatal, a gente tem o Santa Elisa como um grande parceiro, um parceiro histórico da Unimed Jundiaí. Sim. Né? Então, não obstante a gente tenha feito verticalização em vários setores, né? Mas continuamos sim, e outros também. Hospital Universitário, aqui na cidade de Jundiaí, né? E outros, Grendac, e outros hospitais e outras instituições na própria região. Mas eu quis salientar esse aspecto de verticalização. E para que seja possível a verticalização em inovação, em tecnologia, né, em qualidade de atendimento, em treinamento do nosso pessoal, sempre há necessidade de investimentos. Sim. Né? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E a medicina avança tanto, e os remédios, até pelo custo que os laboratórios têm, e às vezes até se aproveitam disso, né? Os custos são altíssimos. Exatamente. Hoje você tem remédio que custa uma verdadeira fortuna. Exatamente. Né? E às vezes não foi ainda nem verificado se ele faz o atendimento àquela necessidade, mas já surgiu, já... não é fácil, né? A gente fica um pouco preocupado, eventualmente, porque a gente tem Explica isso por causa da dificuldade, inclusive, por exemplo, eu chego e vou lá no tal médico, ele fala, olha, surgiu uma nova droga, vamos tentar, certo? E de repente ele prescreve. A hora que você vai ver o custo disso, você fala, meu Deus do céu. E de repente você tem que atender. Exatamente. Porque se você não atende, é o juiz lá. A gente tem informações, por exemplo, que algumas dessas drogas, algumas são muito caras, né? Sim. Ampolas, medicamentos de 300 mil, medicamentos de 6 milhões de reais. Nossa. E a gente sabe que, eventualmente... Chega a milhões? Chega. Alguns países, por exemplo, o Canadá, mesmo o Reino Unido, eles conseguem, talvez, com vantagens em relação ao Brasil, uma negociação muito mais adequada em relação à indústria farmacêutica, que é poderosíssima. Sim. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é que as medicações, elas passam desde uma fase experimental até as fases 1, 2 e 3 de pesquisa, que elas podem realmente ser... Fala, olha, esse remédio específico, ele é mesmo... E às vezes existem precipitação. Ela, às vezes, numa fase 2, já entra no rol, né, já deve ser prescrita, né, mas ainda precisaria uma continuidade ainda na experimentação. Porque há relatos de drogas que eventualmente estão sendo usadas, mas que ainda faltou uma complementação para que seja provado 100% a eficácia daquela medicação. Então, tem essas questões aí que eventualmente podem aparecer nesse sentido, entende? E com custo altíssimo. O custo muito, muito elevado, realmente. E drogas novas. Mas isto é importante, porque a vida, né, a saúde, né, esses experimentos, na maior parte dos casos, elas fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Né? Então, medicações oncológicas que aparecem e são realmente testadas e são úteis, né? Melhoram a qualidade de vida, melhoram a sobrevida. Então, a ciência é fundamental, né? Mas há de se tomar cuidado em relação a certas situações. Sim. E a gente sempre tem que pensar que também a indústria farmacêutica, ela é fortíssima. Poderosíssima. Ela manda em muitos países, porque o preço é esse, quer, não quer. E não tem esse negócio de você quebrar patente. Às vezes fala assim, e fácil, né? Quebra patente. Não como? Fala como? Não é assim que se faz. Eu lembro que como chamava ele, que foi governador, foi senador, tudo, junto com o Mário Covas ali, dessa turma aí, meio careca lá, que ele quebrou a patente, eu não lembro de que... Serra. Ele quebrou a patente, eu não sei de que medicamento, mas foi uma briga jurídica, não foi assim, ele quebrou e morreu o assunto, não. Houve uma briga jurídica muito grande, eu sei que teve parte de indenização que teve que se acontecer para o laboratório, não é fácil, não é assim. Uma coisa que eu acho muito importante frisar é que
realmente, a Unimed ela tem uma abrangência nacional. E isso, como o Valério disse, 23 milhões de usuários. E como você, a partir do momento que você abre um plano de saúde da Unimed, se você tiver amanhã passando suas férias na Bahia, onde você quer que esteja no Brasil, 92% do território brasileiro, você vai ser atendido por dentro, porque você tem o plano da Unimed. Sim. Então você não tanto faz você ser regional, nacional, você vai ter esse direito. Sim. E uma coisa muito importante, é um sonho de desejo. A Unimed é o primeiro, se você for investigar em termos de... Todo mundo quer ter a Unimed. Sim. E outra coisa muito importante, a Unimed ela é nacional. Então, tudo que nós fazemos dentro da Unimed, ela fica para o município. Sim. E ela é investida no município. Os outros planos, eles acabam levando para a matriz e tira de Jundiaí. Então, Jundiaí ganha porque a Unimed investe aqui. O cooperado aqui, né, o que tem o plano de saúde, ele paga e o dinheiro é aqui. Exatamente. Utilizado aqui, não vai para lugar nenhum. Não, é investido aqui mesmo. Entendi. E a gente começou a ficar... independentemente de imposto, né? Você paga aqui, vai lá para cima, para depois voltar para cá. Não volta. E conforme você vai crescendo, você vai ter o quê? Você vai ter que ter mais responsabilidade. E você vai ter que aumentar. Por exemplo, nós hoje nós tivemos que expandir. Nós fomos lá para Salto Itu e fizemos o credenciamento do Hospital Salto Itu, que é um hospital novo, sim, muito bonito, para poder suprir as necessidades eventualmente de quem está em Cabreúva, de quem está em Itupeva. Sim. E além disso, o Valério deve complementar também, nós temos 13 regiões que englobam a Unimed de Jundiaí. Então tem Louveira, Várzea, sim, Campo Limpo, Jarinu, agora nós estamos expandindo para o lado de Polvilho. Então sim, todas essas nós temos várias unidades que é um mini ambulatório com atendimento, às vezes de pronto atendimento mesmo, e estamos crescendo cada vez mais, e agora tem a cereja do bolo que o Valério vai passar. Sim, vai passar. Calma, ainda não chegou a hora. Deixa eu ver que horas são. Não, mas antes disso, o Aniquino trouxe uma coisa extremamente importante, que é um diferencial, sim, do sistema Unimed, que é como que as Unimed se conectam de forma orgânica através desse sistema que chama intercâmbio. Sim. Então, o que é o intercâmbio? Um paciente que tem a carteirinha que é associado à Unimed, beneficiário da Unimed de Piracicaba, pode ser atendido em Jundiaí. Sim. Né? Assim ele está aqui de passagem e acontece alguma coisa. Ele é da Unimed lá de Piracicaba, sei lá, ou mais para frente. Isso. Ele vai lá na Unimed e será atendido. Se ele for de urgência, emergência, ele pode ser atendido por qualquer plano, mesmo sim, que seja um plano local. Sim. E se ele tiver um plano nacional, porque ele tem planos de abrangência nacional, então ele pode ser, inclusive, atendido em outra localidade de forma não emergencial. Entendi. Você entendeu? Mas vamos supor que eu tenho um plano regional e eu vou passear lá em Comandatuba, sei lá onde eu vou lá. Caio, quebro a perna, não sei o que, eu posso ir lá na Unimed que haverá esse pagamento. Isso é o sistema de intercâmbio. Então, a Unimed prestadora, que vai ser a Unimed sim, da Bahia, por exemplo, sim, ela vai atendê-lo e depois vai acertar com a Unimed de Jundiaí essa despesa. Esse custo. Então, isso é extremamente importante porque a Unimed, o sistema Unimed, está presente no território brasileiro em 92%. Nossa. 92% do Brasil, caramba, você tem Unimedes. Né? Então, assim, em função dessa elevada capilaridade do sistema, é que fica um plano realmente muito importante de se ter. Né? Dá segurança ao beneficiário, exatamente. É claro que essas conexões entre as Unimedes são chamadas de singulares, né? O singular de Jundiaí, singular de Campinas, singular de Piracicaba, elas se conectam de outras formas também, né? Sim. A partir de protocolos, de inovação, sim, né? Modelos de qualidade de atendimento. Tem várias formas de conexão, mas essa conexão orgânica do intercâmbio é fundamental. Sim. E mesmo porque dá segurança a quem tem o plano. Sim. Você concorda? Sim.
E o que nós estamos fazendo muito hoje a gente chama de prateleira de produtos. Então, assim, nós temos que não ficar só focado no produto de uma empresa grande, a gente tem que focar em pequenas empresas de Sim. pelo menos três ou 4 vidas, e aí você tem que ir acertando conforme você vê a necessidade do mercado. Sim. Então, hoje mesmo nós tivemos aí um planejamento, tivemos um novo plano que a gente lançou, que é o Unimed Fácil, que já vai estar no mercado. Isso permite que as pessoas consigam chegar no plano da Unimed com um valor menor, mas com a mesma qualidade. Sim. E isso aí realmente vai fazer a diferença no mercado, porque não é porque você quer um plano Unimed que é mais... Tem uma empresa lá com 10 funcionários. Você vai poder ter esse plano, ele tem algumas características, mas a essência do bom atendimento do Unimed, ele foi permitido ficar e fazer a diferença nesse sentido. Então, para nós, é muito importante a gente estar crescendo, mas crescer com a qualidade do atendimento Unimed, porque, sim, de um jeito ou de outro, nós atendemos os pacientes nos consultórios particulares nossos, nós mostramos, colocamos a nossa atitude individual para atender esses pacientes com o melhor dos mundos, e fazemos uma Unimed de excelência. Não é qualquer médico que entra na Unimed, ele tem que ter título de especialista, ele tem que passar por uma prova, ele tem que ter a parte ética, passa por um crivo assim muito, muito forte, e eu acho que os melhores médicos hoje realmente estão na Unimed. E ao mesmo tempo, uma coisa que é importante, né? Você, não é porque você é mais pobre, de repente você é o mesmo atendimento no consultório do Aniquino. E porque não tem, você é pobre, você não pode pagar, não, é a valorização da vida. Exatamente. Na verdade, eu me lembro bem do Luiz Antônio falando naquela reunião, ou outra ali que teve, eu não sei, ele falava assim, porque a gente sempre tem que cuidar da vida da pessoa. Tá certo. Ele falava isso, né, que é o fundador em Jundiaí. Ele falava isso, nós temos que cuidar da vida das pessoas. É isso que interessa. E o fato de você ter uma cooperativa de médicos cuidando de paciente é bem diferente, porque se você precisar amanhã, você pode ir lá, pode procurar o Dr. Valério, o Dr. Valério vai estar lá esperando para resolver o seu problema. Pode me procurar, a gente está lá para realmente tomar uma decisão, ninguém vai se esconder, e a gente faz com que esse paciente tenha uma resolução. Sim, algum resultado ele terá. Ele vai ter. Sim. Com certeza. E no sentido do que vocês estão falando, né, nós temos um termo que é o chamado jeito de cuidar Unimed. Né? E o que é o jeito de cuidar Unimed? O jeito de cuidar Unimed é um sistema de gestão, né, que ele é baseado em pessoas, processos e também resultados. Sim. E ele tem 3 pilares, fundamentais. O jeito de cuidar de quem cuida, sim, né? Que somos nós, né? Os colaboradores, sim, os médicos, né? O jeito de cuidar de quem confia em nós, que é quem adquire o plano, que são os nossos beneficiários. E o jeito de cuidar do nosso negócio, sim, que diz respeito à perenidade, diz sim respeito à sustentabilidade. Você acreditava que ia chegar nisso? Não. Há 40 anos, nós estamos falando agora de coisa de 40 anos que eu fiz parte também. Ninguém pensou. Quando eu estava naquela sala ali, eu olhava o Dr. Luiz Antônio, eu não imaginava que um dia chegaria ao que chegou, mas nem para. Nossa, sonho, nem sonho. E você sabe que tudo isso que foi construído nesses 40 anos que você está falando, não se trata apenas de, eventualmente, você ter estruturas, né? Sim. Mas sim de uma organização realmente que faz a boa medicina, sim, que acolhe, sim, né? Sim, que tem sim, um tratamento humanizado, sim, que tem empatia. É isso que tem sido fundamental ao longo desse período. E isso foi uma construção coletiva. Sim. De gerações de médicos, né? Sim. Gerações de dirigentes, né? Sim. De colaboradores também. E a gente tem orgulho de olhar o que aconteceu nesses 40 anos e verificar que realmente isso tem acontecido. Né? Sim. E que esse exercício... Eu atesto isso de verdade. É esse exercício do jeito de cuidar
Unimed, né? Com essa característica, com essa peculiaridade. Então não se trata apenas de erigir estruturas, né? Mas sim de continuar. Diga-se de passagem, né? Nós nos orgulhamos muito de possuirmos o corpo clínico mais qualificado da cidade de Jundiaí. Sim. Né? Esse é um orgulho de todos nós. Sim. E é isso que a gente consegue e oferece para os nossos beneficiários no dia a dia. E eu sei bem como funciona, não é aquele grupo médico que pega um médico lá da Bolívia, de algum lugar, desculpe, eu posso falar porque eu sou advogado e estou pouco me lixando para qualquer responsabilidade disso, porque é uma verdade. E coloca o cara ali explorando a mão de obra. Primeiro, explora a mão de obra. Segundo, às vezes não é uma mão de obra tão qualificada. E isso é uma realidade. Unimed não, os caras estão aqui, ó, dando a cara a tapa, dando a cara para bater. Porque se tem algum problema, e não vai se dizer que não tem problema, tem, óbvio. Por quê? Porque isso é uma dinâmica. Toda dinâmica de construção apresenta problema, sim. Mas qual é a diferença em relação a qualquer outra? Junta-se para buscar soluções. E é assim que funciona. Porque se não tiver assim, não funciona. E a Unimed sempre foi, porque eu conheci quase todas as presidências, né? Ou um outro um pouco melhor, outro menos, outro mais, sempre, por quê? Em função das individualidades, certo? Mas nessa daqui, eu sei do Valério, conheço o Valério faz tempo, o Valério estava lá no hospital quando fez, certo? O hospital acho que já estava adiantado também, e ele foi para cima e terminou tudo, e agora não sei o que ele vai fazer aí, que ele vai falar. Mas eu queria falar para você, Douglas, o seguinte, nesses 3 anos, a gente, não é fácil você conversar com 460 médicos. Sim. Porque você Sim. é como qualquer outro médico ali, que você está como dirigente, você tem que respeitar a todos. Sim. E você chegar a uma conclusão e você coordenar essa conclusão. Muito difícil. É difícil. E eu acho que essa gestão, ela foi muito importante. E eu acho que a gente está falando do passado, mas eu gostaria que o Valério enfatizasse o que nós estamos fazendo hoje. Porque o ano que vem vai ter surpresas agradáveis e que daqui a pouco acaba o nosso programa e ele não fala, eu estou ficando nervoso aqui. Falta 10 minutos. Então, doutor Valério, mostre pra gente o que... Cobre mesmo, mas cobre mesmo. Eu estou entendendo que essa provocação é para que a gente fale pelo menos de alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Sim. E assim como nós temos projetos no cotidiano da nossa vida particular, né? Vou entrar numa academia, vou reduzir o peso, etc, etc. No cotidiano da operação da Unimed Jundiaí nós temos vários projetos, alguns menores que amadurecem mais rapidamente e que os diretores se debruçam, né, no dia a dia, observam projetos de melhoria e eles são consumados, né? Mas eu vou destacar 2 projetos maiores, né, importantes, que nós estamos levando a efeito. Um deles, nós estamos reformando um prédio lá na Rua do Rosário, na região central da cidade, paralela ali à Igreja Matriz. Pode falar o que é? Onde era o BCN, tá? A matriz, não pode mais falar matriz, aqui Desculpa. tem bispo, agora é catedral. Na catedral. Nós não temos mais matriz. Já é a segunda vez que a gente pega um prédio da BCN, né? É isso aí. Lá atrás. É catedral, porque tem bispo, uma vez me chamaram a atenção, aqui não tem mais matriz, catedral. Aqui é catedral. Eu não sabia nem por quê, a diferença, porque aqui tem bispo. Então, tem a catedral aqui, que é a matriz, tá? E do outro lado da rua tem o BCN, lembra? Era ali, é ali que o Valério vai falar. Então, e ali nós estamos fazendo uma reforma nesse prédio. Essa reforma deverá estar concluída agora para o final do ano, dezembro, e nós levaremos a nossa área administrativa, né, que hoje se encontra ali perto do Dom Olívio. Então, a área administrativa ocupará o térreo e o mezanino. Então, toda a área administrativa mais moderna, propiciando uma maior integração entre essas áreas, e nós estaremos mudando para lá. E, concomitantemente, nós temos 4 andares, ali onde nós teremos 60 salas, e essas salas estão sendo direcionadas
para que a gente possa receber os pacientes que necessitam terapias especiais. Exemplo do transtorno autista e outras alterações dessa forma. Hoje nós temos mais de 1.000 pacientes, né, que necessitam terapias especiais e 20% delas estão conosco em recurso próprio e 80% estão em clínicas credenciadas. E a ideia é trazê-las, né? Você acha que vai dar 100%? Não digo que vá 100%, a gente precisaremos ainda do credenciamento dessas clínicas que são muito úteis, mas nós traremos uma boa parte, né? Sim. E nós temos equipes, né, muito preparadas, toda a estrutura está sendo feita para receber da melhor forma possível, né, esses pacientes, e nós estamos também fazendo um relacionamento com as mães, com as famílias, para explicar exatamente todo o potencial e tudo que nós temos a oferecer. Tá? Então, além de oferecer, é importante informar e é importante estreitar esse relacionamento, é exatamente o que nós estamos fazendo. Porque são pacientes diferenciados. São pacientes diferenciados e a gente tem todo o cuidado, né? Estamos promovendo algumas ações nos últimos 2 meses, exatamente para que eles verifiquem, né, a qualidade do tratamento que nós estaremos oferecendo. Sim. O outro grande projeto é o novo hospital. Beleza, né? hein? Então, com as vendas aqui do Dr. Aniquino, né, Sim. aumentamos bastante o número de usuários e a gente costuma fazer um hospital não apenas por oportunidade, mas sim quando a gente concilia oportunidade e necessidade. Sim. E é o caso desse investimento. Tá? Então, um hospital, nós tínhamos esse terreno comprado por administrações anteriores, um terreno de 10 mil metros quadrados, onde nós faremos 26 metros de construção, porque nós teremos um hospital e teremos também um edifício garagem, né? Por força de uma contrapartida dos munícipes lá do entorno, juntamente com a prefeitura. Então, faremos também um edifício garagem, com capacidade aproximada para 450 veículos. E o hospital com 140 leitos. Né? Beleza, mais 140. Quanto tem no Anchieta? 60, 65. Nós chegaremos a quase 200 leitos, o que será bastante importante. Será um presente aqui para os usuários da Unimed Jundiaí, os beneficiários, mas também será um presente para Jundiaí. Mas voltando, serão centralizados os pronto-atendimentos, nós teremos uma robusta área de exames, de SADT, exames de análises clínicas, exames de imagem, teremos também ali as UTIs, né? O terceiro andar abrigará as UTIs, centro cirúrgico, né? E as áreas de internação. Pronto-socorro, então, adulto e infantil, pronto-socorro obstétrico. Né? Então teremos um hospital geral. Aqui ficará o quê? No Anchieta? A parte mais central, nós teremos cirurgias de menor porte, né? Cirurgias que as operações são realizadas e as altas também num período agilizado, né? E eventualmente algum outro serviço. Usando menos, inclusive, o leito de UTI e de tudo. Exatamente. E a maior complexidade será direcionada lá para o novo hospital, que se chamará Hospital Anhanguera. Mas então essa sinergia entre os dois hospitais farão com que a gente consiga atender de uma forma mais abrangente, né, toda a população de Jundiaí. E as obras, então, estão em ritmo acelerado e a gente deve entregar o hospital aos beneficiários, né, e para a cidade de Jundiaí, que ela merece, né, ali no começo de 2027. Tá. Vai dar 1 ano e meio aí, mais ou menos. Aproximadamente 1 ano e meio de trabalho. E vai depender muito de venda ainda. Sim, e a nossa ideia é também abrir esse hospital para outros convênios. Boa. Porque beleza. eu acho que Jundiaí merece, vai ser um hospital de ponta, não vai ter outro hospital nesse nível aqui em Jundiaí por enquanto, e isso vai vai ajudar, inclusive, os pacientes de que não tem Unimed, que também acabam Nós vamos abrir, aproveitando. realmente vamos ter essa condição e eu acho que isso daí é muito importante, porque você vai ter recursos aqui firmes que você não vai precisar sair de Jundiaí para resolver, entendeu? Muito bem lembrado, porque é um hospital moderno, inovador, de elevada tecnologia. Então, muitos pacientes, né, doutor,
que vão a São Paulo poderão ser atendidos aqui com toda a segurança. Porque aqui há mão de obra especializada, sim, certo? sim, Excelentes médicos, sim. E se tiver toda a estrutura clínica e operacional e tudo mais, ele fica aqui, ele não precisa ir para São Paulo. Para você ter uma ideia, toda a equipe que faz parte do escopo do hospital, que engenheiros e arquitetos hospitalares e tudo mais, hoje nós somos obrigados pela ANS a fazer o melhor possível com normas que hoje nem o Sírio-Libanês e Einstein têm. Sim. E se eles resolverem fazer a mudança, é muito grande a quantidade que se exige para isso, e nós vamos ter isso no hospital, porque nós estamos seguindo com todas essas normas alteradas pela ANS. Então vai ser um hospital realmente de Vocês ponta. estão no top, vai estar no top. Estamos sim. Sim. E esse hospital, né, e outros projetos, mas especialmente o próprio hospital, aumentará a visibilidade da Unimed, né? Sim. Consolidará essa liderança que nós temos aqui regionalmente falando, e vai alavancar vendas, evidentemente, mas principalmente vai trazer segurança para os pacientes e orgulho para os cooperados. Sim. Né? Aqueles cooperados que estão com a gente, os que vieram posteriormente, mas que verificam, né, o histórico, o que vem acontecendo. A qualidade do serviço. A qualidade do serviço. E isso aflora esse sentimento, portanto, de pertencimento e de orgulho, né, em todo o corpo associativo. Isso é extremamente importante. Sim. Se você permitir depois, eu vou enviar para que você possa mostrar para o seu público o vídeo do novo hospital, tudo, que seria muito bacana para você passar para o pessoal. Quero sim. E abro espaço aqui para que isso... nós temos ainda... Quanto está lá? 2 minutos. Viu? Mas falar um pouco mais disso. Uma das coisas que eu sempre batalhei na época da Casa de Saúde, que depois foi para a Unimed, que eu que fui advogado dos dois, tudo, corri, porque a qualidade do serviço, ela é fundamental. Se você tem boa mão de obra, isso vale para qualquer serviço. Para qualquer serviço. Concorda comigo? Sim. Se você tem boa mão de obra, a qualidade do serviço e preço imbatível, acabou. Acabou. Esse é o segredo de qualquer produto. Aí fala às vezes assim, mas ele deu sorte. Não deu sorte, não é isso. É trabalho. É muito trabalho. Certo? Se lá na frente está colhendo aquilo que trabalhou aqui, é porque aqui foi feito com força de mão de obra qualificada. Que nem vocês, eu sei o trabalho que vocês fazem, e sei que esse cara aqui também, ele se mergulha e ele vai. Ele vai. O Niquinho a mesma coisa, tá junto os dois. Eles foram, eu estive lá fazendo a ata, certo? E depois eles foram lá pegar o que tinha. Era isso aí, e disso surgiu o Unimed, era isso. E se você imaginar e falar assim, há 40 anos atrás, vocês pensariam nisso? Nunca. Quando vocês foram pegar aquele banco de Kombi, que eu lembro até onde estava, como é que vocês iam pensar nisso? O que você está falando agora, você não estava, aquilo você nem imaginaria, nem passaria pela cabeça. Mas por que agora não é um banco de Kombi? Porque agora teve 40 anos de trabalho. Certo? Quantos que se dedicaram também a isso? Você em outra chapa também. Quantos se dedicaram a isso? Eu acho que muito importante, até já quase encerrando, concluindo, eu acho que é importante você ter um pensamento positivo, sim, você acreditar sempre, sim, e você ir vai dar certo. Vai dar certo. E aí você consegue, e você tem ambições, porque você está num negócio respondendo para 460 pessoas, sim, que estão ali dependendo de você. Sim. Então acho que esse espírito a gente tem, o Valério tem, e ele cobra de todo mundo, e a gente tem como exemplo tudo isso que a gente está passando. Acho que e olha, parabéns para vocês, verdade. Muito trabalho importante e ao mesmo tempo dando um novo hospital e abrindo leitos para outras pessoas que não sejam da Unimed conforme suas, sim, necessidades. Nossa, isso é fundamental. Mas então também concluindo, é um esforço coletivo, né, de gerações de médicos, né, de dirigentes, sim, né,
que não mediram esforços e assumiram esse compromisso com muita seriedade e comprometimento e com o objetivo de fazer a Unimed crescer e deixar um legado, né? Deixar um legado às gerações que se seguem, à própria cidade de Jundiaí e sempre proporcionando um atendimento, como vocês frisaram muito bem, né? Em que você tem uma base científica, o conhecimento técnico do exercício da medicina, sem deixar de lado a empatia e sempre um cuidado humanizado. Isso eu acho que caracteriza... Fundamental, sabendo que o cliente é o paciente. Exatamente. E caracteriza o jeito de cuidar da Unimed, onde a gente verifica a importância da jornada, da experiência de cada paciente que precisa do serviço Unimed, seja no pronto atendimento, seja no hospital, seja no atendimento ambulatorial, seja no consultório dos médicos. Isso é fundamental para nós. Sim. Ó, deixa eu só falar aqui, ó, a Marisa Turqueto, um beijão, o Vivaldo também, um beijão, o Kassai, um abraço. O Kassai está falando, ó, parabéns, doutor Mundo, mais um excelente programa e aproveito para agradecer, pois continuo vivo graças à Unimed de Jundiaí. Conhece o Kassai? Conheço. O Kassai. Gente finíssima. Kassai, você está vivo mesmo graças aos caras da Unimed. E olha, e que mão de obra, né? E que mão de obra. Certo? Agradecendo a existência da vida. Isso é bacana. Acho que isso é a maior recompensa que tem, não é? Sim. Hein? Você vê o corpo da Unimed, dos cooperados satisfeitos, certo? Vendo que o seu trabalho está sendo remunerado e, ao mesmo tempo, o paciente agradecendo pelo trabalho realizado. Eu acho que é isso é o que fecha. É a própria realização. Não é? Sim. Muito bom. Certo? Então vai lá, suas palavras finais. Queria agradecer ao Douglas Mondo pela oportunidade. Acho que foi uma hora que passa bem rápido. Engrandecemos aí tudo que a Unimed está oferecendo para Jundiaí e a gente fica relembrando aqui tudo que aconteceu e apesar de dar saudades, nos dá orgulho de hoje já termos uma empresa forte e ajudando o povo de Jundiaí. Muito obrigado, viu? Sim, que é isso. Parabéns. Tamo junto. E da mesma forma agradecer, né? O convite, essa oportunidade. Foram aí 60 e poucos minutos, né? Que parece que foram 15, né? Onde nós revivemos, pudemos falar da Unimed, que é algo que está no nosso DNA, é algo que a gente dedica muito. E todas essas ações que estão sendo tomadas no presente, evidentemente que preparam o nosso futuro. Um futuro grandioso em que a Unimed fica preparada para os próximos 10, 20 anos. Isso, e as próximas gerações colhendo esse trabalho. O legado. Né? O legado e ao mesmo tempo engrandecendo. Eu acho isso maravilhoso. Diferentemente, que eu vejo como advogado há 40 anos também, 40 e pouco, eu vendo o seguinte, as empresas familiares, o casal de velho, os que eram moços, eles batalharam e fizeram isso aqui. Vem a segunda geração, não estão preparadas, às vezes na terceira acabou. Verdade. Às vezes não passa a segunda geração. A construção, que você falou uma coisa muito importante, cooperativista, não acontece isso, porque a dinâmica é diferente. E a gente tem uma preocupação grande com a sucessão, né? Então a gente está preparando os novos dirigentes, gerações mais novas que vão continuar o nosso caminho. Legal, parabéns. Obrigadão, vamos ficando aí até quinta que vem. Um abraço, beijão. Tchau.